Boa noite a todos vocês. Boa noite, tio Mário. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Então vamos lá, ler o Evangelho de hoje. Eu abri por acaso e caiu no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba a mão direita. O item 13. Boa noite, tio. Então, o item 13 diz o seguinte: chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos: ó meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus existe, vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado seus grandes olhos assustados. Eu li em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. Eu ainda repetia: coragem, coragem. Então uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho, em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza, envergonhados da sua miséria. Não se atreverem, eles que nunca haviam pedido esmolas, a ir implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração tomado pela compaixão, eu que nada possuo, me fiz mendiga para eles. E vou a todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho a vós, meus amigos, e digo: existes infelizes em cujo prato falta o pão, o fogão não tem fogo e o leito não tem cobertas. Não digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não terias o mérito da vossa boa ação. Eu apenas vos digo: sou a caridade, vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande banquete e vos forneço a árvore onde todos vós saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, pegai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes, colocarei todas as boas ações que praticardes e levarei essa árvore a Deus, para que Ele a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sobre a minha bandeira. Não tenho receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. É uma mensagem de Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Linda, né? Essa mensagem. Então vamos nesse momento unir os nossos corações, os nossos pensamentos, pedindo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a Dona Ivone Pereira, a todos os amigos espirituais que amparam esse trabalho, que eles possam estar junto a cada um de nós, para que possamos receber as vibrações vindas desses corações generosos, e que essas vibrações cheguem também a todos os nossos irmãos que partiram dessa vida através do suicídio, que eles possam sentir nesse momento o nosso amor, a nossa vontade de ajudá-los, a nossa amizade, o nosso carinho maior, Senhor.
Fique conosco, ampare o tio Mário, para que ele possa trazer junto a nós mais um pouquinho dessas lindas lições desse livro maravilhoso. Fique conosco, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Vou liberar, gente. Um beijo aí no coração de vocês todos. Boa noite, segura aí, Mário. Boa noite, Lisa, Vânia. Todo mundo segurando aí. Boa noite, Jordão. Então vamos lá, a Maninha já colocou aí, né? Página 31 no meu. Iniciar então o capítulo 2, tá? Até a vida na 32. Deixa eu achar a vida aqui, peraí. Ah, tá, bem na primeira, segunda. Vamos lá, os réprobos. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibieza da vontade deseducada, que se acovarda em presença muitas vezes da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes, postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava glorificando minha fronte. Enganei-me, porém. E lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente e rebelde com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades traduzem o eu racional, paralisaram-se como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que descerrando os véus da memória, como neste instante revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. Chegamos lá. Chegamos na vida. E a vida caiu. Passando para você, querido. Boa noite a todos. Som tá ok? Ok, boa noite. A Vânia falou que não lembrava nunca do horário, hoje lembrou. Hoje eu lembrei a ela. Então vamos lá. Ele diz aqui, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se dos dissabores julgados insuportáveis, de sofrimento e problemas considerados insolúveis, e vão encontrar do outro lado lutas muito maiores do que as que vivenciam. Em regra geral, quer-se o aniquilamento, o fugir da luta, o nunca mais encontrar a situação difícil. Só que sai de um problema para encontrar outro 1000 vezes pior.
Boa noite, Juliane. 1000 vezes pior. A gente vê o plano espiritual orientando as pessoas que querem se matar, que têm a ideia do suicídio, dizendo, do lado de cá, aqueles que vieram pelo suicídio prefeririam 10 anos de tuas lutas a 10 minutos das deles aqui. Pesado isso, né? Pesado. Trocariam 10 anos da luta na Terra pelos 10 minutos de sofrimento que eles vivenciam no plano espiritual. E dizem eles que são as almas mais sofridas que eles já encontraram no plano espiritual. Então, foge-se de uma luta para encontrar outra. E ele fala da nossa fraqueza de vontade deseducada. Quando a gente está sofrendo, ô Jordano, a coisa parece que não passa. Quem já teve crise renal aí? A meia hora para chegar no hospital. A cana. A meia hora que demora para tu chegar no hospital parece uma eternidade. Parece que não vai passar nunca. Parece que tudo demora, que o trânsito demora, que os carros demoram, que tudo demora. Dói muito, né? E aí, imagine você encontrar toda uma sorte de sofrimento que aquele que você fugiu representaria um quase nada. Por isso que ele diz aqui, também pensei muito, apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava, glorificando minhas frontes. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperava-me adentro do túmulo, a fim de me chicotear a alma de descrente e rebelde com merecida justiça. É uma consequência imediata do teu ato. Não é nem uma cobrança moral, nem um castigo pelo ato. Consequência natural. É como você ir brincar com fogo e se queimar. O arder do fogo será uma consequência natural, não será reprimenda de ninguém. Então achou lutas infinitamente maiores. E a gente vê que o suicídio, muitas das vezes, é pela falta de fé. Por não ter uma fé que te apoie e te esclareça. Por isso que a gente batalha tanto para disseminar o estudo desse livro.
para que nós sejamos, cada um de nós, sejamos multiplicadores. Porque é muito doloroso, gente. A gente vê os nomes. Está aí a Carmen e o Deoclésio, que trabalham lá com os nomes lá dos suicidas que nos chegam, e cada vez chegam mais. Jovens mesmo. Isso, Jana, isso mesmo, sobrinha. Cada casa espírita deveria ter. Isso, Céu e Inferno foi a primeira vacina. Kardec fez questão de colocar no Céu e Inferno os espíritos suicidas, além de todos os outros, né? Lá na 943, Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos? Tem pessoas que se matam e está sendo uma coisa comum hoje em dia, por um certo desgosto da vida, não tem nenhuma causa aparente. E os espíritos dizem que esse desgosto da vida nasce da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Por isso que o trabalho, a ocupação, o trabalho no bem é uma grande vacina para nós. Faz com que mudemos nosso padrão mental, nossos painéis mentais, criando uma certa resistência em nós. A falta de fé, por não ter uma fé que nos esclareça, que seja baseada em convicções fortes. E também a saciedade. Aqueles que tudo têm e que por isso mesmo a saciedade faz com que sejam improdutivos. Há alguns casos, como a sobrinha colocou aí, há casos de vingança, né? Que as pessoas se matam para que o outro fique com a culpa. É muito comum os filhos fazerem isso com os pais. E os namorados com as namoradas. Isso mesmo. O sofrimento, o suicida que se mata, o caso é mais gritante, que mostra uma doença da alma que se apoderou de uma maneira tal que a pessoa não consegue, naquele momento, suplantar a ideia enfermiça. A gente vai ver, foi quem citou aqui, alguém citou aqui o caso Adelaide, que vai ser estudado lá no Medicina Espiritual esse ano novamente. Adelaide, espírita, nós falamos isso até semana passada.
e foi se despedir do altivo. Foi até lá o atendimento fraterno, foi Gilieme que falou. Foi se despedir do altivo, foi lá falar com ele. Aquela coisa que a gente sempre fazia com ele, né, na saída. Aí o que aconteceu? Tio Alt ouviu o plano espiritual falar para ele: vai lá, manda pegar um livro memória de um suicida e dá para ela. E ele pensou assim: pô, lá, dirigente aí de casa espírita já deve ter lido esse livro dezenas de vezes. E o espírito foi incisivo: vai lá e manda pegar o livro Memória de Suicídio e dê a ela. E assim tio Alt fez uma dedicatória e deu a ela. Ela foi para casa e leu o livro até de manhã, continuou o resto do dia, leu o livro todinho. Passado alguns anos, ela passou lá pelo tio Alt novamente e falou para ele assim: sabia que você já tem a vida? Ele falou: que eu me lembre não, mas se salvei foi obra aí dos espíritos. Você lembra aquele dia que você me deu o livro Memória de um Suicida? Aquele dia eu ia me matar. Já tinha preparado o dinheiro, já tinha tirado o dinheiro do banco, já tinha assinado o cheque, já tinha feito tudo. Até que me deu uma inspiração de como quem diz: vai lá se despedir do altivo. E eu vim. Você me deu o livro. Isso mesmo, Guilherme. E me salvou do suicídio. E por que ela fez isso? O marido tinha trocado ela por uma pessoa mais nova e ela se desequilibrou. Então, um caso atípico, né? Bem atípico, de uma espírita que ia se matar. Então, deve ser muito mais doloroso do lado de lá. Se Camilo e seus cômpares lamentavam o suicídio, imagine quem conhecia todo o problema. O arrependimento que ia dar da burrada que fez. Também, Jordano, um bom livro. Aí diz o Camilo aqui, que as primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal foi tão agressivo que ele não deu acordo dele mesmo. É aquele estado de perturbação do qual nos fala Kardec. Ele diz: meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo um ignóbil colapso. Como que se apagasse, né? Como que desestruturasse a consciência. Até porque foi um tiro no ouvido. Os sentidos, as faculdades que traduzem o racional, paralisaram-se como se indescritível cataclisma houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte de aniquilamento
que sobre meu ser acabara de cair. Ficou sem defesas. Estava ele naquele momento sem defesa e sem reação. Olha o sofrimento. Você não conseguir reagir e sem defesa alguma. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que relembrava, tivesse dispersado uma a uma as moléculas em que meu ser constituísse a vida. A arma que Camilo se matou está lá no museu Camilo Castelo Branco até hoje. É semelhante a uma pistola, né? Aquelas armas bem antigas. Tipo uma garrucha. O museu fica em Portugal. É lá onde era a casa dele. Na verdade, a casa, né? Ela sofreu um incêndio e ela só foi trocada de lugar. É lá onde ele morava mesmo. Na quinta de São Miguel de Seide. Está lá a arma, junto com outros objetos dele. Então, ela é como se aquele estampido maldito tivesse deslocado nele todas as moléculas do ser que constituía o seu ser, a sua vida. É doloroso, né? A gente ouvir isso de alguém que, com uma certa idade, cometeu esse ato. Ficou de pé e mãos atadas naquele momento. Atenuante há, principalmente naqueles casos debaixo de loucura, né? Mas o crime, o erro é sempre o erro, N.D. Dias. O erro é sempre um erro. E por mais que tenha atenuante, é uma agressão que você fez sobre você, do qual você não poderá fugir. Sempre irá sofrer alguma coisa. A não ser os casos de loucura, né? Mas está lá no livro dos Espíritos. Mesmo nos casos de loucura, terá que responder muitas das vezes por ter chegado àquele estado. Tem sempre que reparar. Você desorganizou alguma coisa, Deoclésio, vai ter que reorganizar. Você atacou um material nobre, que é o teu corpo físico, você vai ter que novamente colocá-lo em equilíbrio. Ninguém às vezes vai te acusar, mas você sabe que vai ter que reparar. Vai fazer parte da reparação. É da lei, isso mesmo. É da lei. Aí
vou pedir para a Canda dar uma continuada. Um parágrafo, a Canda. Vamos lá então, boa noite aí, vocês que chegaram. Vamos continuar então, página 32, pegar o primeiro parágrafo inteiro. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estado vibratório mental que o homem não pode compreender, porque está fora da sua possibilidade de criatura que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa normalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Vai lá, Mário. Difícil mesmo, né? É um sofrimento tão superlativo que a linguagem humana precisaria de inventar vocábulos para conseguir defini-lo. Todo esse sofrimento causado por essa desorganização abrupta ocorrida com o suicídio. Porque você ataca algo nobre, né? Que é o teu corpo físico. Atacando, assim, a própria lei. Porque a lei não te dá a reencarnação para o nosso progresso. Não é da lei que a gente reencarne. Quando vamos contra isso, estamos indo contra a própria lei. Estamos nos tornando, assim, alguém que espontaneamente, por vontade própria, se coloca na posição de fora da lei. Foge da normalidade. Se todo desencarne tem lá as suas características de perturbação, de necessidade de socorro, de amparo, o suicida se coloca à margem de tudo isso. Então falta palavras para definir com precisão, com justeza, tudo aquilo que ele vivencia. Então, tudo aquilo que passa a contaminar o eu logo às primeiras horas que seguem ao suicídio, os quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estado vibratório e mental que o homem não pode compreender. Difícil do homem compreender, porque está fora da possibilidade dele de compreender essa normalidade que quase
ninguém vivencia, só o suicídio, só o suicida. Para entender e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvesse queimado nas efervescências da mesma dor, só outro igual compreenderia. Só outro igual compreenderia com todas as letras. Daí a escolha de determinados espíritos para determinados médiuns. Por que o Camilo escolheu Ivone? Não só pela possibilidade dela escrever, não só por ser médium, mas por trazer dentro dela, vivo, toda essa efervescência que a consciência passou sendo suicida. A gente lembra que Dona Ivone lembrava do suicídio cometido na última vida, antes da atual. Então, ela seria o intérprete fiel daquilo que Camilo gostaria de passar. Alguém que realmente saberia. É doloroso sim, Juliano. Até o próprio Camilo diz que o barulho do tiro ainda incomodava toda vez que ele lembrava, como lembrava agora para nos contar, estampido maldito que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais. Quando o espírito vai escrever pelo médium isso, o médium também revive alguma dessas impressões. Mesmo no caso de Dona Ivone, lembrava do suicídio dela. Mas se não for a Dona Ivone, fosse outro médium que tivesse se matado, poderia não lembrar do ato, mas aquela sensação de incômodo seria acordado nele. Que está lá, né, na consciência. Está lá no corpo perispiritual. Está lá na consciência. Poderia passar, mas não com todas as cores. É a mesma coisa, N. Dias. Eu sendo médico, desencarnado, será muito mais fiel eu passar o meu conhecimento, o meu pensamento por um médico encarnado, do que por um médium não médico, que não tenha sido médico em nenhuma vida. Vai ocorrer o trabalho? Vai. Mas aquela filigrana, aquele ajuste fino, vai faltar. Eu lembro do altivo falando para mim, Mário, eu às vezes vejo o Dr. Herman conversando com outros espíritos sobre alguns casos médicos, para mim está falando grego. E olha que Altivo era um homem estudioso. Ele mesmo, por indicação de Dr. Herman,
li alguns livros médicos, pelo menos para ter na cabeça dele muitos desses assuntos. E ele falou isso para mim. Para mim, às vezes eles estão conversando, está falando grego, de tão profundo que é, de tão grande que é o conhecimento deles. Então, poderá até ocorrer a comunicação. Por que os livros lá do Chico, com o Emmanuel, têm aquela suavidade? O assunto flui. Porque ele e Emmanuel estavam lá. No há 2000 anos, o Chico era Flávia, filha de Emmanuel e de Lívia, que foi curada por Jesus. Lembram disso? Então é mais fácil o espírito acordar toda uma época no outro. Vai fluir com mais facilidade. Ficou claro isso? Eu vou parando por aqui. Alguém vai fazer a prece. Isso, tinha esse envolvimento. Ela via também as cenas, Juliane. Ela via essas cenas. Então vamos fazer a prece e depois, ao invés da gente colocar a mensagem, vai colocar um vídeo rapidinho, que dura 8 minutinhos só. Tá bom? Nós temos aí 15 minutos, dá tempo. Um forte abraço. Quem vai fazer a prece, sobrinha Mana? Valeu, Giliene. Valeu, Marcele. Boa noite a todos os amigos. O som tá ok, por favor? Que ótimo. Mais uma noite de estudo, né? Tão agradável, esclarecedor para os nossos corações. Um estudo que nos traz muita paz com o esclarecimento proporcionado, não é mesmo? Então que possamos nesse instante, ainda envolvidos nessa psicosfera de paz, realizarmos a nossa prece. Querido Mestre Jesus, quanta gratidão há em nossos espíritos por essa grandiosa oportunidade. Oportunidade esta, Senhor, que esclarece as nossas almas sobre a verdadeira valorização que devemos realizar em nossa reencarnação. Experiência esta na matéria, Mestre, que é de fundamental importância para o nosso progresso de almas imortais que somos. Que nosso sentimento maior, que a plenitude de nossos pensamentos, Senhor, possam se unir nesse instante para sustentar na esperança, na alegria, na vivacidade de estar contigo, Senhor, aquelas almas que se encontram no desânimo, no desfalecimento íntimo, seja na ideação do suicídio, ou mesmo aqueles que já o cometeram, mas que possam nesse instante, Senhor, ser envolvidos nessa vibração de paz, nessa vibração de harmonia, nessa psicosfera, Senhor Jesus, que nos faz sentir uno contigo
por meio desses bondosos amigos espirituais. Que todos nós, Senhor, almas em processo de reabilitação na lei divina, possamos sempre tê-lo, Senhor, como farol de nossas existências, na fundamentação maior de que Tu és, Mestre, o caminho, a verdade e a vida de nossas existências imortais. E assim, Senhor, nos despedimos de Vós nesse instante de estudo, mas na certeza que a Tua presença permanecerá conosco na alegria, por meio dos nossos pensamentos, dos nossos atos e dos nossos sentimentos. Que sejamos, Senhor, os trabalhadores perseverantes da Sua seara. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Estou liberando o microfone, tá? Ivone do Amaral Pereira é uma das médiuns mais importantes da história do espiritismo no Brasil. Psicografou 12 romances e escreveu 4 livros, e dedicou sua vida ao espiritismo. Depois do jantar, ela nos chamava, nós ficávamos sentados com ela à mesa da cozinha e ela fazia um trabalho de evangelização conosco. E foram as primeiras noções de evangelho que eu tive, foram assim, com ela, lá na casa da minha mãe. E ela, então, depois de fazer esse trabalho de evangelização com a gente, ela ia para lá, para o trabalho dela. E ela dizia, agora eu vou trabalhar com os meus guias. Ela ficava pela madrugada adentro no trabalho da psicografia. Ivone nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, na vila de Valença, hoje Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Nós demos o nome Centro Espírita Ivone Pereira em razão dela ter nascido aqui em 24 de dezembro de 1900, no antigo sítio do Rapaqueixo. E também pelo fato dela ter participado da recuperação de uma obsessão muito cruel e pertinaz, a qual a minha esposa foi acometida, colocando-a na cama e com até possibilidade de ir para uma cadeira de roda. E lendo as obras de Ivone Pereira, um dia ela nos atendeu dentro da nossa casa e nós ficamos com esse dever moral de fundar o centro. Sabendo que ela tinha nascido aqui, nós partimos para a criação do centro, com muito sacrifício, perseguições, incompreensões, tudo como um teste, né, para que nós pudéssemos ter esse prazer de fundar esse centro. Buscamos manter a psicosfera do Centro Espírita Ivone Pereira como a psicosfera de um local santo, que ela assim dizia. Como tal, essa psicosfera precisa ser preservada através dos frequentadores, com exemplo dos dirigentes, no estudo da codificação de Kardec e também na preparação de todas as reuniões, que devem ter início na hora certa, com toda aquela preparação que o Espiritismo nos direciona, nos ensina. A mediunidade surgiu ainda na infância, assim como as lembranças de uma vida anterior. A infância dela já foi um anúncio da missão, né, na mediunidade. Ela começou a vida desde o berço já com fenômenos mediúnicos. E na infância também convivia com os espíritos naturalmente, a ponto de não distinguir e não dar a importância que um adulto daria, né? Para ela eram criaturas que se movimentavam. E uma das mais assíduas nessa visão dela era justamente o Roberto de Canalejas, que havia sido o marido, né, que sofreu dela um perjúrio, né, uma traição, a juventude dela marcada justamente por esse sentimento de culpa, né, pelo que havia feito, né, em existência passada. Então era um sofrimento bastante intenso. Mas a doutrina ela já conhecia, né? Os guias espirituais já socorriam e ela conseguiu atravessar essa fase de juventude também. Aos 12 anos, ganhou do pai o Evangelho segundo o Espiritismo.
Um ano depois, já frequentava sessões espíritas em que atendia espíritos sofredores, especialmente suicidas, por quem tinha particular carinho. Ela recolhia, então, os nomes das pessoas que apareciam nos jornais, nos obituários, que haviam suicidado, e orava por eles. E orava durante anos. E com isso, ela angariou muita simpatia desses espíritos. Espíritos como o compositor Frédéric Chopin e os escritores Camilo Castelo Branco e Liev Tolstói eram seus amigos. Ela dizia que Frédéric Chopin, quando se apresentou a ela na Terra, em algumas materializações que ocorreram em seu quarto, ela conseguia sentir um perfume de violeta. E um dia ela falou, mas tem um diferencial desse perfume, porque Charles, o seu mentor, também se apresentava com perfume de violeta. Então Frédéric Chopin um dia se mostrou a ela e falou, mas são violetas colhidas em dias de chuva, e entregou para ela. Como não nos emocionarmos diante da materialização de um espírito que foi um grande representante do belo na Terra e que se compadece diante da vida de uma médium sofrida e humilde, que nada sabia sobre ele, mas que se transformou numa grande amizade. Foi um grande presente para ela, por certo. Dos livros psicografados por Ivone, destacam-se a trilogia de romances, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumières e O Drama da Bretanha. Mas a obra-prima de sua mediunidade foi o monumental Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Entusiasta das obras de Allan Kardec, era uma apreciadora de boa literatura, lia clássicos espíritas e não espíritas. Escritora de raro talento, lançou os livros Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, em que narra suas experiências mediúnicas. Foi médium receitista e, ao longo de toda a sua vida, correspondeu-se com pessoas do mundo inteiro, a quem oferecia conselhos, consolação, amizade. O que nos aprecia mais em Ivone é a sua conduta moral, é a sua presteza à doutrina espírita, conforme nós dissemos, sua concisão, precisão, firmeza, clareza, perseverança. Isso realmente nos emociona muito. Para nós, Ivone é um exemplo que precisa ser seguido por todos os trabalhadores da seara espírita, principalmente na mediunidade, porque, como ela mesma dizia, há que se perseverar. Não se pode desejar resultados imediatos. O tempo é que vai confirmar a grandeza do trabalho. Então, diríamos que Ivone é uma médium dos mais grandiosos que o nosso país conheceu, que o nosso Brasil conheceu. Pela coragem espiritual que Ivone sempre demonstrou, o médium Chico Xavier a definiu de uma forma que resume toda a vida dessa médium. Uma heroína silenciosa.